A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus possa, nesta noite, continuar falando conosco. Já falou muito até aqui, vai continuar falando. Nós temos feito uma jornada nos evangelhos, começando por Mateus, estamos no capítulo 5, já iniciamos, já falamos das bem-aventuranças, falamos sobre os bem-aventurados, né? Os felizes, que são os humildes de espírito, são os que têm fome e sede de justiça, são os favorecidos por Deus. Então falamos já sobre isso, esses que são cidadãos do reino, e são para esses que Jesus está falando aqui, começando em Mateus capítulo 5, Jesus está falando para os cidadãos do reino. Está dizendo que, primeira coisa, daqueles que são cidadãos do reino, é que eles são favorecidos por Deus, são felizes, são bem-aventurados. Felicidade aqui não é um termo, é algo transcendente, não é felicidade que nós entendemos aqui no natural. E esses cidadãos do reino, como nós já dizemos, são esses que têm um caráter que é descrito nas bem-aventuranças. Fome e sede de justiça, humilde de espírito, os que choram. Nós já falamos tudo sobre isso. E na última vez que falamos que Jesus, após ter falado sobre as bem-aventuranças, que são essas características, que é o caráter do cidadão do reino, Jesus fala, vós sois sal, vós sois luz. Ou seja, cidadãos do reino, que têm essas características, que são as bem-aventuranças, que isso faz parte do caráter do cidadão do reino. Assim como o dia segue a noite, não tem como deixar de ser sal e luz. Falamos também já sobre isso. É impossível deixar de ser sal e ser luz, uma vez que você tem esse caráter, com essas características da bem-aventurança. Em outras palavras, o que eu disse foi: no mundo que nós vivemos, de tanta arrogância, de tanto individualismo, de tanta soberba, de tanta ausência de gentileza, alguém que é manso e humilde de coração, alguém que tem fome e sede de justiça, não tem como deixar de brilhar. A luz brilha. No mundo de soberba, os humildes de espírito brilham. Numa geração que nós estamos vivendo, que há uma ausência total de justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça brilham, dão sabor, é sal, dão sabor à sociedade, a este mundo. E hoje eu continuo, a partir do versículo 17, 4 versículos, leio com vocês. Abram suas Bíblias, então, em Mateus capítulo 5, versículos, 4 versículos, 17, 18, 19 e 20. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu quero fazer uma oração também nesta noite. Olhe comigo. Senhor Deus, graças te rendemos porque temos a tua lei.
Graças te rendemos porque o Senhor nos deu também teu Santo Espírito. O Espírito que não somente nos regenerou, mas tem nos santificado e tem feito isso por meio da tua palavra, por meio da tua lei. Por isso, Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Que nesta noite sejamos lavados pelo Senhor. Que os nossos pés sejam lavados, porque somos forasteiros e peregrinos. Andamos e trilhamos a nossa jornada aqui neste mundo e ainda há sujeiras que precisam ser limpas em nossos pés. Por isso, ajuda-nos a fim de que mais e mais pareçamos com o Senhor, nosso Redentor, Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Pedimos que, com gratidão e com perdão dos nossos pecados, seja presente neste momento, continue falando em nossos corações. Amém. Leio com vocês Amém. então, Amém. leio com vocês então, Mateus 5, 17, 18, 19 e 20. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui. Amém. Meus irmãos, o problema do homem com a lei não é novo. Desde o Éden, Deus entrou em relação pactual com Adão, fez uma aliança. Primeiro homem, nosso representante, digamos assim, federal, e estabeleceu ali uma lei, ele deveria cumprir, representando assim toda a raça humana. Contudo, já sabemos a história, não somente Adão, Eva, transgrediram a lei do Senhor. Eles não tinham inicialmente capacidade para obedecê-la. Eles, na realidade, tinham capacidade para obedecê-la, mas perderam essa capacidade. E isso, por um homem, entrou o pecado no mundo. E todos pecaram. Se estendeu a nós. A partir deste momento, a nossa relação com Deus e, consequentemente, com a sua lei, com os seus mandamentos, tornou-se extremamente difícil e diria até humanamente impossível. De um lado, nós temos aqueles que olham para a lei e desejam viver de acordo com esse padrão, mas não conseguem. Por outro lado, há aqueles que negligenciam a lei, dão de costa para a lei e pensam que pode ser a sua própria lei, a sua própria norma, a sua própria regra de vida, o que também é impossível. Agora, nós como cidadãos do reino, como servos do Senhor, somos orientados a partir deste evangelho a perceber, a compreender e atuar segundo o entendimento que o próprio Senhor Jesus aqui ensina aos seus discípulos, no que diz respeito a esse relacionamento com a lei. Como é que eu me relaciono com a lei de Deus? Eu
tem que olhar para esse evangelho que Jesus está ensinando. No dia de hoje, portanto, quero falar exatamente sobre isso. Apesar de ser uma mensagem expositiva, eu só sempre tematizo. E o tema hoje seria o rei, os servos e a lei. O rei, os servos e a lei. Qual é o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo, o rei, tem com a sua lei? O que ele diz sobre essa lei? E o que ele espera que cada um de nós façamos a partir da compreensão que ele nos dá segundo a sua bondade. Para compreendermos isso, meus irmãos, precisamos considerar o contexto aqui que antecede esse texto. Quando Cristo inicia o seu ministério, à semelhança de João Batista, ele prega arrependimento. Isso você vai ver, conferir em Mateus capítulo 4, versículo 17. Então, observe que o ingresso no reino do Senhor não se dá do ponto de vista humano, pela observância da lei. Paulo escreve isso aos Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Repito, isso não vem de vós. Repito, isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, não é pela observância da lei. Em outras palavras, os homens que fazem parte do reino de Deus, que são cidadãos do reino de Deus, não estão lá porque cumpriram por si mesmo a lei do Senhor. Alguém a cumpriu por eles. Esse alguém é Cristo. E não é por acaso que nas bem-aventuranças, o termo bem-aventurado, como eu já disse aqui, refere-se àqueles que foram favorecidos pelo Senhor. É um favor imerecido. Ou seja, se estão no reino, se são cidadãos do reino, é porque é a graça de Deus, e não obras humanas. Não foi por obras humanas, nunca foi e nunca será. Do ponto de vista importante, agora aqui em Mateus, capítulo 5, 17, entrando já no texto, nós temos aqui a primeira referência direta à lei no Sermão do Monte. O Senhor Jesus começou esse sermão mostrando que havia um povo que fazia parte do seu reino. Um povo com um caráter específico. Esse povo é bem-aventurado, esse povo é favorecido por Deus. A essa altura, aqueles que estavam vindo, especialmente os escribas e fariseus, poderiam até questionar, espera um pouquinho, esse Cristo aí não está dizendo que essas pessoas que fazem parte do reino não precisam observar a lei? Como assim? Como é que pode ser isso? Portanto, Cristo, já talvez antecipando e percebendo essa objeção, esse ambiente que ele estava, o contexto que ele estava vivendo, ele deixa claro que o ingresso no reino de Deus nunca se deu por obras humanas, é pela graça do Senhor. Todavia, preste atenção, bem atenção no que eu vou dizer agora. É fundamental que, como servos do Senhor, que como cidadãos do reino, nós entendamos que aqueles que fazem parte do reino de Deus precisam sim considerar e amar e observar a lei do Senhor. Não podemos ser como os escribas e fariseus ou como os que acham que são salvos pelas obras. Não cumprimos a lei para ser salvos, de maneira nenhuma.
Mas como redimidos, devemos entender a relação correta com a lei de Deus. Porque, como salvo, nós amamos a lei do Senhor. Pelo menos precisamos e devemos amar a lei, a fim de que por meio dela sejamos santificados e conduzidos a uma vida que seja agradável a Deus. Assim sendo, meus irmãos, vejamos primeiramente o relacionamento de Cristo, do Rei com a lei. Qual era o relacionamento de Cristo com a lei? Nós vemos aí, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Revogar, meus irmãos, significa por fim, fazer com que algo deixe de existir. Cristo está dizendo que não veio para anular a lei, torná-la nula ou obsoleta. Ele veio para cumpri-la. Então, no contexto judaico, havia três aspectos da lei. A lei cerimonial, que regulava o culto, você vê isso em Levítico. Tinha a lei civil, que regulava o Estado de Israel. E a lei moral, que é os 10 mandamentos. Você encontra isso em Êxodo, capítulo 20. E Cristo cumpriu perfeitamente todos esses aspectos da lei. Ele foi irrepreensível no cumprimento da lei cerimonial, sujeitou-se à lei civil como cidadão judeu e cumpriu cabalmente a lei moral. Portanto, quando Cristo diz que veio para cumprir, isso abrange toda a lei. Ele é o único que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Isso está claro desde Mateus, capítulo 1, versículo 21, que está escrito: ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Cristo não morreu para pagar apenas morreu para pagar a nossa dívida. Mas ele não só morreu para pagar a nossa dívida, mas ele viveu perfeitamente em obediência, cumprindo a lei, em nosso lugar. Ele não só morreu em nosso lugar, mas ele obedeceu, cumpriu a lei em nosso lugar. Então, essa obediência perfeita de Cristo é atestado até pelos ímpios, como Pilatos e outros, que declararam não ver nele mal algum, crime algum. Até os inimigos, os que o crucificaram, viu que não havia nele mal algum, crime algum. Portanto, o primeiro ensinamento desse texto que eu quero trazer para os irmãos é que o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, não apenas deu a lei ao seu povo, mas também a cumpriu cabalmente. O apóstolo Paulo fala claramente sobre isso. Você vê em Romanos capítulo 10, versículo de 1 a 4, ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque ele deu testemunho de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Ou seja, todo aquele que deseja a salvação, que deseja ser salvo, precisa se apoiar naquele que cumpriu a lei. Por isso Cristo disse: não vim revogar, mas eu vim cumprir. Essa é a primeira grande lição aqui desse texto. Nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, tem um relacionamento perfeito com a lei. Ele a cumpriu em nosso lugar.
Então eu quero recapitular de novo o que eu estou dizendo aqui, pelo menos em Romanos capítulo 10, Paulo afirma isso, porque havia um zelo de Israel no cumprimento, na observância da lei, mas não com entendimento, porque eles desconheciam a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então nós percebemos aqui que o desejo de Paulo era que os judeus fossem salvos. Mas se dependesse da mente, do pensamento judaico, essa salvação se daria pelo cumprimento da lei. O que nós sabemos que é impossível ao homem. Eles tinham zelo, mas não com entendimento. Se tivessem discernimento espiritual, compreenderiam que a justiça de Deus é Cristo e que ele era o fim da lei para a justiça de todo que crê. É isso que está sendo dito aqui. Portanto, o único que pode nos salvar é aquele que cumpriu a lei. Ele não revogou, ele cumpriu. A primeira lição foi essa. A segunda lição que esse texto nos ensina, no versículo 18, ao falarmos da lei, nós estamos falando da palavra do Senhor, daquilo que nos foi dado como revelação. Aí podemos nos perguntar, eu entendi que Cristo veio cumprir a lei, e que o fim, ele é o fim da lei. Mas que lei é essa? Que característica ela possui para ser tão importante? A ponto de Cristo cumpri-la e ainda recomendar que a observamos. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Vejamos aí o que está no versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A expressão em verdade vos digo será repetida por Jesus várias vezes, no capítulo 5 até o capítulo 7, no versículo 12, no capítulo 7, onde ele estabelece o padrão correto do cumprimento da lei e corrige aí a visão distorcida que havia na sua época, naquele contexto lá dos judeus. A primeira parte do versículo 18, até que o céu e a terra passem, fala da consumação de todas as coisas, da vinda final de Cristo, quando ele cumprirá todas as promessas, inclusive o juízo sobre todos os destinos eternos de cada um, conforme as suas obras, como está lá em Apocalipse 20, 12 e 13. Até esse momento, meus irmãos, a palavra de Deus permanece válida e será cumprida. É a primeira informação, até que venha a consumação de tudo. A segunda informação que nos traz aqui é que nem um i ou um tio jamais passará da lei. Reforça que cada detalhe da Escritura será cabalmente cumprido. Tudo que foi dito pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e por intermédio dos profetas se cumprirá perfeitamente. Aqui nós vemos o caráter da lei como palavra de Deus. É autoridade, é inerrante, é suficiente e é infalível. Vou repetir, a palavra de Deus é autoridade, é inerrante, suficiente e infalível. Como eu já afirmei anteriormente, uma das expressões mais frequentes do Evangelho é para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Então, o judeu que lia isso, a quem esse Evangelho foi inicialmente direcionado, perceberia claramente que Deus está cumprindo a sua palavra. Portanto, a palavra de Deus é autoridade sobre a vida dos cidadãos do reino, dos servos do Senhor.
palavra de Deus é autoridade sobre os súditos desse reino. E a validade dessa palavra vai até que tudo se cumpra. No céu, nós não vamos precisar mais da Bíblia, pois estaremos com o autor dela. Mas até que esse dia chegue, meu irmão, ou até que eu ou você parta dessa vida, morramos, qual deve ser a única regra de fé em prática nas nossas vidas? A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é inerrante, que jamais falhará, que é útil para tornar o homem, como Paulo fala lá em Timóteo, tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso o rei diz assim: esta é a palavra que você deve obedecer. Foi a ela que eu me submeti. Foi essa palavra que eu cumpri tudo. E você, como súdito do reino, deve tê-la em alta estima. Deve amá-la, observá-la. Como diz o salmista: oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Salmo 119, versículo 97 a 99. Oh, quanto amo a tua lei! Portanto, Cristo está nos ensinando aqui como ele se relaciona com a lei, submetendo-se a ela. E também nos ensina o teor e a principal característica da lei, sua autoridade absoluta sobre a minha vida, sobre a tua vida. Agora, versículo 19 e 20 de Mateus 5, nós veremos o próprio Cristo que deseja que todos nós, como súditos, como servos, façamos o quê? Então, deixa eu dar uma recapitulada aqui para a gente não se perder no raciocínio. Em primeiro lugar, ele mostra o relacionamento do rei com a lei. O relacionamento dele, Cristo, com a lei. Depois ele mostra a autoridade, a sua importância e a necessidade de obedecê-la. Não para sermos salvos, repito, mas porque fomos salvos. Agora ele mostra qual deve ser a relação dos súditos, dos cidadãos do reino, dos servos do rei com a lei. Preste bastante atenção aí no versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Veja então como que eu tenho que me relacionar com essa palavra. O versículo 19 está sendo claríssimo e eu vou desenvolver isso agora. Veja que à primeira vista esse texto parece meio que confuso, ou até meio contraditório. Afinal, há pessoas aqui que ensinam errado o que Jesus está dizendo. E ainda assim estão no reino dos céus. Isso parece meio que incoerente. Será que esse indivíduo não deveria estar fora do reino? Aqui é importante lembrar algumas coisas. A primeira delas é: você e eu, nós entramos no reino por quê? Pela observância da lei? A resposta é não. Nosso ingresso no reino dos céus, no reino de Deus, não se dá por nossa obediência à lei, mas pela obediência de Cristo à lei. É muito importante a gente frisar. Segunda observação importante, irmãos, é que Cristo está falando com os seus discípulos, com os cidadãos do reino.
Então, basta você observar lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, você vai ver como Jesus está falando aos seus discípulos, aqueles que são seus seguidores. Ou seja, essa consideração que está sendo feita aqui no versículo 19 é para os que já estão no reino, os cidadãos do reino do céu. Então, o que Cristo está querendo dizer aqui, penso eu, que é possível, existe a possibilidade, é provável, que os súditos do reino, em algum momento, não apenas desobedeçam a palavra, mas também a ensine de maneira equivocada e errada. Contudo, pelo favor de Deus, certamente serão conduzidos ao arrependimento. Serão recompensados não pela sua desobediência, é claro, mas receberão galardões em grau menor. Isso será considerado o mínimo no reino do céu. Note que ele não está fora do reino, mas será tido como menor. Isto aqui está se referindo a galardões. Os que já são cidadãos do reino. Então, o que eu vejo aqui, que Cristo está dizendo, que você pode desobedecer e ir para o céu? Claro que não. Não é isso. É questão de desobediência. Ele está mostrando que é possível que alguns filhos do reino, que estão ali somente pela graça de Deus, em algum momento da vida, ensinem ou façam o que não agrada o Senhor. Mas isso não excluirá da cidadania celestial. Por isso, os nossos irmãos bereanos, lá da igreja de Bereia, têm muitos a nos ensinar. Porque quando os apóstolos chegavam lá para ensinar, eles estavam conferindo lá, para ver se realmente estava de acordo. Porque podia ser que, não intencionalmente, conscientemente, poderia vir algum ensino errado. Lembra, essa passagem de Bereia está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Eles examinavam nas escrituras se as coisas de fato eram assim mesmo. Pense bem nisso. Se não é nos nossos dias, tempo, o momento de nós termos esse cuidado também. Você pode, pastor, mas eu não concordo com isso. Uma pessoa que às vezes está ensinando de uma maneira errada, não concordo com isso. Não concorda? Mas é o que Jesus está nos dizendo aqui. Agora mesmo no culto, a pastora orou por nós, pedindo perdão dos pecados. Nós acabamos de confessar os nossos pecados. Se você confessou o seu pecado, é porque você entendeu que houve uma transgressão da lei de Deus. Por isso, você pediu perdão, não foi? Se nós usarmos esse critério de que qualquer transgressão nos exclui do reino, pela nossa própria confissão, nós vamos ficar do lado de fora. Então nós temos que a todo momento estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Então o que Cristo está querendo nos ensinar é que, para os cidadãos do reino, é necessário observar a lei. Alguns serão mais galardoados do que outros. E isso se dá conforme a observância e o ensino fiel da lei. Então, o que devemos fazer à luz desse texto? Não é ficar caçando pelo em ovo. É o que Jesus está querendo nos ensinar. O que nós devemos fazer à luz desse texto, desse versículo 19? Buscar pela graça de Deus, conhecer e observar e meditar e obedecer à lei do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Como eu disse, não para sermos salvos, porque já fomos salvos pelo Senhor. Então devemos, portanto, entender que na realidade, observando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós devemos entender o que Deus está requerendo para a minha família, para o meu trabalho, para os meus estudos, para a igreja, para os meus sentimentos, para os meus pensamentos, as minhas palavras,
os meus objetivos, as minhas estratégias de vida têm que estar em alinhamento com a palavra dele. Em algum momento ou outro não vai estar. Mas eu preciso observar isso. Eu não posso desconsiderar. Tudo deve estar permeado pela lei do Senhor. Não há uma só área da sua existência que não deva ser pautada por ela. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, isso coloca em xeque muitas ideologias que estão entrando nas igrejas. Coloca em xeque-mate muitas ideologias que estão entrando nas igrejas e muitos ensinando de uma maneira errada. Então atentemos aqui para Mateus capítulo 5, versículo 19. Não há uma só área da nossa vida, da nossa existência, que não deva ser pautada pela lei do Senhor. É isso que Cristo requer. E sabemos que Deus é bom. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, quanto mais formos obedientes pela graça de Deus, tanto mais seremos abençoados por Senhor. Continuando, agora tem um risco. Sabe qual é? É o mesmo risco dos fariseus, de observar a lei exteriormente e não interiormente. Versículo 20. Aí eu vou caminhando para o final. E esse versículo 20 de Mateus 5 nos ajuda a entender isso. Por favor, volte seus olhos para esse versículo. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Aqui é um risco. O que Cristo está combatendo aqui? A performance religiosa. Está combatendo a hipocrisia, o faz de conta. É possível que aqueles que se diziam discípulos do Senhor observassem a lei apenas de forma exterior. E por causa dessa observância exterior dissessem: tenho muito galardão no céu. Veja só o que eu faço. Veja as minhas obras. Veja como eu dou dízimo. Veja como eu bato o cartão lá. Lembre-se daquele fariseu orando? E ao mesmo tempo ele estava orando e olhando. Né? Graças te dou a Deus, porque não sou como mais desses homens. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está em Lucas 18, 11 e 12. E Cristo comparando este com aquele publicano que batia no peito e não ousava levantar os olhos. Jesus pergunta qual desses dois foi justificado. Então, eu vejo que Cristo quer que os cidadãos do reino saibam que, de fato, precisamos conhecer a lei e obedecê-la, mas não de forma superficial, hipócrita. Deve ser uma obediência que brota de um coração transformado, de um coração regenerado, coração de carne, não de pedra, insensível, duro e frio. Cristo quer que os cidadãos do reino sejam observadores da lei, pois como cidadãos do céu, devemos ter um comportamento santo como o nosso rei teve. Ele se submeteu à lei,
Mas Ele não quer que nós nos enganemos, nem nos enganemos uns aos outros, a nós mesmos. Podemos ser de fachada, porque esse o Senhor fala, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vocês não têm parte no meu reino. Então não dá para viver essa palavra na superfície. Aqui eu quero que você lembre aqui, de novo, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O cidadão do céu dirá, Senhor, a tua lei é perfeita. Só ela pode me suster, só ela pode me enriquecer, só ela pode me tratar, só ela pode me encher. Se são os humildes de espírito, os pobres de espírito, pobres nesse sentido, de carentes da lei do Senhor. Porque a tua lei é perfeita, é boa, é agradável, é justa, é santa. Eu quero cumpri-la. Mas eu sei, Senhor, que se não for pela tua graça, eu sempre estarei em falta. Tem misericórdia de mim, Senhor. E me ajuda a andar segundo os teus princípios. Quero ser um cidadão do reino, sim, mas consciente das minhas fraquezas. Porque bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque olham para si mesmos e se veem impotentes. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Eles choram e é bem-aventurado, é favorecido. Tão consciente das minhas debilidades, das minhas necessidades, da tua graça para viver em santidade. O rei cumpriu a lei. Sua lei é autoridade sobre a minha vida. E como discípulos devemos também conhecer, amar, meditar e cumprir a lei. De novo, repito, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E não de maneira superficial, hipócrita, mas de coração. E lembre-se do princípio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, com todo o ser, de dentro para fora, tudo para servir ao Senhor. Caminhando para a conclusão, a primeira conclusão que eu chego é que nós devemos louvar a Deus, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, até hoje nós estaríamos debaixo do pacto de Adão, o pacto das obras, sem a menor condição de cumpri-lo, sem qualquer acesso ao reino do Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo, assumindo a nossa forma. Ele fez isso humildemente para cumprir a lei em nosso lugar, morrendo por causa do nosso descumprimento, para nos conceder vida e vida em abundância. Então, quando você olha para a lei, você deve olhar e ver a total incapacidade de cumpri-la, mas ao mesmo tempo, olhe e glorifique o nosso Senhor, porque Ele foi o único digno, o único capaz de observar toda a lei sem transgredir um só dos seus mandamentos. Segunda conclusão que eu chego, como cidadãos do reino, devemos valorizar a lei do reino. Não somos legalistas, mas também não somos contra a lei, nem estabelecemos leis próprias para nós.
Nós temos a lei do nosso Deus e precisamos conhecê-la, meditar, amar e andar nela. Não fomos salvos para viver uma vida sem lei. Lembre-se disso. Você foi salvo para cumprir a palavra de Deus. Não foi para fazer as coisas do seu jeito ou do nosso jeito. Quando era ímpio, vivia sem Deus, quando não conhecia Deus, nós não tínhamos entendimento. Nosso coração era de pedra. Aí sim se justifica. Até porque isso é o que se espera de quem não foi regenerado. Mas uma vez regenerado, reconciliado, você vive agora para Deus, não para si mesmo. Aqui está uma coisa, acredito que devemos entender. Que Deus tem o melhor para nós. Lembre que diz o profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Será que nós conseguimos entender isso? Será que nós conseguimos perceber que a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus é melhor para a nossa vida? Como servos dele. Terceira e última lição que eu deixo para vocês. Deus não nos chama para obedecer a lei superficialmente. Portanto, qual é o primeiro ambiente onde se deve obedecer a Deus? No coração. No coração. Aquela historinha que é muito contada, que a criança que estava bagunçando o culto, o pai insistia para ela ficar sentadinha, por fim o pai mais forte segurou ela no colo. A criança disse: estou presa no seu colo, mas minha mente está rolando dentro da igreja todinha. Às vezes, muitas vezes fazemos como essa criança, no colo do pai, mas o coração longe. É isso que a palavra de Deus fala. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante. É melhor então se arrepender e reconhecer que nós estamos obedecendo. Clamar por misericórdia, já que fomos favorecidos, bem-aventurados. Admitamos nesta noite as nossas fragilidades. Devemos mortificar o velho homem, diz a palavra. Mas há alguém que morreu por mim e por você para matar esse velho homem, Cristo. Nesta noite possamos voltar a Ele e Ele nos ajudará a obedecer de dentro para fora, a viver uma vida íntegra diante dele. Finalmente, a lei do Senhor é útil, porque toda vez que você vê o Senhor dizer assim: Senhor, eu não fui salvo porque obedeci a lei, mas porque o Senhor a obedeceu por mim. Ainda assim, como salvo, Senhor, me mostra a graça que recebi e com ela a responsabilidade de andar em retidão. O meu rei, o teu rei cumpriu a lei, bendito seja ele. Como discípulo dele, quero me esforçar para cumprir a lei, porque fui salvo. Com gratidão, quero viver para ele. Que seja assim conosco, com cada um de nós, em nome de Jesus, para todo sempre, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, em nome de Deus, seja honrado na nossa vida. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém, pastor.